Boa tarde, meu nome é Davi Moreira Mundim, eu sou aluno de graduação de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esse trabalho ele foi orientado pela professora Cristine Ruta e feito em colaboração com a Roberta Freitas. O título do nosso trabalho é Diversidade Morfológica de Dodecasseria, Anélida Sortulide, no Atol das Rocas, Brasil. O filo Anélida é um filo bastante diverso morfologicamente e em questão de funções ecológicas também. Porém, os anelídeos são, em geral, animais protossomados de simetria bilateral que apresentam um corpo mole e segmentado. Frequentemente, os anelídeos apresentam expansões laterais do tegumento que formam os chamados parapódios. Nos parapódios podem ser encontrados cirros e cerdas, que são considerados caracteres de alto valor taxonômico, uma vez que apresentam diversas morfologias e podem ser utilizados para identificar gêneros e até mesmo espécies. Os últimos estudos morfológicos e moleculares sobre a filogenia de Anélida descrevem 7 grandes clados. E o foco do nosso trabalho é a família Cerratulide, que está inserida dentro do clado sedentário. Os cerratulídeos, assim como os sedentários, apresentam o corpo bastante homônimo, ou seja, sem muitas especializações regionais, e também uma tendência a um estilo de vida mais sedentário com baixa movimentação. Os cerratulídeos são, em geral, detritívoros e bentônicos, e apresentam algumas adaptações desse estilo de vida. Por exemplo, múltiplos pares de brânquias ao longo do corpo, que essas brânquias ficam expostas para fora do sedimento e auxiliam na respiração dos indivíduos. A presença de um ou mais pares de tentáculos também auxilia na alimentação desses indivíduos. A família Cerratulide é bastante estudada por apresentar diversas formas de reprodução, que podem ser sexuadas ou assexuadas, e eles também são considerados bons bioindicadores ambientais. Alguns estudos já demonstraram que ambientes com altas concentrações de matéria orgânica tendem a ter a população de cerratulídeos aumentada. A família Cerratulide atualmente é dividida em 3 grupos artificiais. O grupo dos multitentaculados, que apresentam 2 ou mais pares de tentáculos. O grupo dos bitentaculados, de substrato inconsolidado, que apresentam somente um par de tentáculos e são encontrados em substratos inconsolidados, e o grupo dos bitentaculados de substrato consolidado. Esse grupo apresenta somente um par de tentáculos e é encontrado em substratos consolidados. Esse grupo dos bitentaculados de substrato consolidado é monotípico e representado pelo gênero Dodecasseria. O gênero Dodecasseria é o único gênero de cerratulide capaz de incrustar em substratos calcários, como, por exemplo, conchas, cracas, corais e algas coralinas. Dessa forma, também o gênero apresenta diversos registros fósseis. O gênero Dodecasseria, ele não apresenta muitos caracteres taxonômicos, mas, em geral, eles podem ser identificados por um par de tentáculos inseridos dorsalmente ou lateralmente no peristômio, um ou mais pares de brânquias, em geral concentrados na região anterior do indivíduo, e o caractere diagnóstico do gênero é a presença de cerdas modificadas em espinhos com a ponta côncava, em formato de colher. O gênero Dodecasseria apresenta cerca de 20 espécies descritas para o mundo, porém esse número provavelmente é subestimado. Pela dificuldade de descrever e identificar espécimes desse gênero. Uma vez que eles apresentam poucos caracteres taxonômicos, esses caracteres eles são variáveis de acordo com o estágio de vida e tamanho do indivíduo, e são caracteres muito frágeis. Então, as cerdas, as brânquias e os tentáculos se perdem muito facilmente na coleta, na fixação e até mesmo no manuseio de um dia a dia. Outro motivo para o número de espécies de Dodecasseria ser provavelmente subestimado é a falta de estudos sobre o gênero no hemisfério sul. A maior parte dos estudos foi conduzido no hemisfério norte. Dessa forma, existe uma lacuna de conhecimento sobre a diversidade do gênero em locais considerados, inclusive, hotspots de biodiversidade, como, por exemplo, o Atol das Rocas. O Atol das Rocas é o único atol do Atlântico Sul. Ele é um dos menores atóis conhecidos, com cerca de 7,5 km² de extensão, e a formação desse atol também é bastante particular. Ele é um dos poucos atóis do mundo formado por algas coralinas e não por corais. O Atol das Rocas ele é formado por 2 ilhas, a Ilha do Farol e a Ilha do Cemitério. E a paisagem dessas ilhas muda drasticamente de acordo com o regime de marés. Em marés cheias, todo o entorno das ilhas é inundado,
Porém, em maré vazante, são formadas várias piscinas de inundação, onde é possível encontrar diversos anelídeos e as coletas são bem fáceis. Apesar da região entre o Atol das Rocas e o arquipélago de Fernando de Noronha ser considerado um hotspot de biodiversidade, existem poucos registros de cerratolídeos para o Atol das Rocas e ainda não existem registros de espécimes de Dodecaséria no Atol das Rocas. Dessa forma, o nosso objetivo é contribuir para o conhecimento de cerratolídeo, descrevendo a diversidade de Dodecaséria no Atol das Rocas, por meio de um estudo taxonômico. As coletas elas foram realizadas entre setembro e outubro de 2015, de forma manual ou fazendo a raspagem do sedimento, e os indivíduos coletados foram triados e ou fixados em álcool 90 para estudos moleculares, ou fixados em formol 4% e conservados em álcool 70 para estudos morfológicos. Os indivíduos de estudos morfológicos serão observados em estereoscópio e microscópio óptico, consultando literatura especializada, de forma a identificá-los taxonomicamente e descrever os espécimes. Utilizando o microscópio óptico de câmara clara, serão realizadas ilustrações, e utilizando estereoscópio e microscopia eletrônica de varredura, será realizada fotodocumentação. Previamente ao nosso trabalho, existiam 2 registros de Dodecaséria para o Brasil. Dodecaséria concharum, registrado por Morgado, em 1980, numa dissertação de mestrado, e Dodecaséria lade, registrado por Matos, em 2015, também numa dissertação de mestrado. Dodecaséria concharum foi registrado para o litoral de São Paulo e Dodecaséria lade para o litoral do Ceará. O nosso trabalho analisou 17 espécimes e separou esses espécimes em 8 morfotipos. Os morfotipos eles foram estabelecidos de acordo com alguns caracteres, como, por exemplo, o número de pares de brânquias, posição das brânquias, posição dos tentáculos, formato do prostômio, presença ou ausência de anelação peristomial, o formato do pigídeo, o primeiro cetígero com ganchos neuropodiais e o primeiro cetígero com ganchos notopodiais. Dos 8 morfotipos estabelecidos, 7 morfotipos são prováveis espécies novas, sendo necessária a conclusão de outras etapas, como microscopia eletrônica de varredura, fotodocumentação e ilustrações para a finalização de suas respectivas descrições. Porém, até o presente momento, o conjunto de características de seus morfotipos não batem com as descrições de outras espécies válidas de Dodecaséria. Dessa forma, são possíveis novas espécies. Porém, um dos morfotipos apresenta caracteres que batem com a descrição da espécie Dodecaséria lade, a espécie que já foi registrada amplamente no Oceano Pacífico, com alguns registros para o Canal do Suez e Cidade do Cabo, no continente africano, e o registro mais recente no litoral do Ceará, por Matos e colaboradores. O morfotipo de Dodecaséria lade apresenta 2 pares de brânquias, anelação peristomial e o início dos ganchos, tanto neuropodiais quanto notopodiais, é bastante próximo às descrições originais e descrições posteriores da espécie. Dessa forma, são necessárias novas análises para a verificação tanto das novas espécies, como também para o registro de Dodecaséria lade. Porém, confirmado esse registro, seria o primeiro registro da espécie no Atol das Rocas. Nos próximos passos, serão realizados desenhos, fotografias, microscopia eletrônica de varredura e consulta de espécimes já depositados em coleções de museus, de forma a finalizar as descrições e comparar os espécimes coletados com espécimes já descritos. Todos os espécimes que foram descritos e coletados serão depositados na coleção Annelli do Museu Nacional e, terminando esse trabalho e sendo redigido o artigo, será publicado em periódico científico. Bem, esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço muito ao CNPq e ao Sistema PR2 e ao UFRJ, tanto pela minha bolsa, quanto pelo financiamento da expedição ao Atol das Rocas, e agradeço muito a minha orientadora e aos colaboradores do projeto. Essas são as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado e uma boa tarde.